os participantes das casas amigas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, Luiz vai falar para nós sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos no mês de abril, né? Já está quase no finalzinho do mês, mas esse mês é comemorativo do aniversário do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, né? Ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, está completando 164 anos. Uma obra maravilhosa, que todos os espíritas têm por dever estudar, né? E ela resume todas as outras que compõem a codificação, né? Nas suas 4 partes. Então, o Luiz vai fazer aí um apanhado geral dessa grandiosa obra, com toda certeza vai nos deixar muitos ensinamentos essa noite, como sempre faz, e vamos iniciar os nossos trabalhos. Então, pedimos para que Zezé possa fazer a nossa prece de início. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos, querendo, Senhor, aprender cada vez mais para agirmos melhores. Tende, Senhor, misericórdia de nós. Te suplicamos, Senhor, as bênçãos para nós e também para o nosso irmão que vai fazer uso da palavra, para com que, além do seu conhecimento, Senhor, ele possa transmitir para nós tudo, Senhor, que estamos precisando e que nós, Senhor, possamos assimilar mais e mais dos teus ensinamentos. Assim sendo, na certeza da tua misericórdia recaindo sobre todos nós, nós devolvemos a palavra à nossa querida amiga e irmã que está na direção da noite de hoje, para com que a mesma se sinta autorizada e dê a reunião por iniciado na mais perfeita paz. Que assim seja. Então, sem mais delongas, vamos dar por início os nossos trabalhos, passando a palavra para Luiz. Bom trabalho, Luiz. Muito obrigado, boa noite a todos e aos nossos amigos, os semeadores da fé. Hoje é uma noite de reflexão, como sempre, né? Mas vamos refletir mais ainda. E principalmente porque nós estamos conversando com pessoas que já têm uma boa estrada aí no estudo do espiritismo, na prática espírita. Isso é muito importante porque amadurece aos nossos espíritos e à nossa mente. Nós ainda não temos uma verdadeira dimensão do espiritismo na Terra. A gente tem alguns ideais, mas a gente ainda não vislumbrou o que é que essa mensagem vai provocar no nosso planeta. Às vezes pensamos que o mundo vai ser espírita. Isso por não termos ainda um conhecimento melhor do que é o mundo, do que são as pessoas, a diversidade. Então, quem já viajou um pouquinho sabe que isso não será possível. Agora, os princípios espíritas vão estar disponibilizados para o mundo, para dele usá-lo e apropriá-lo para o alívio e o consolo, aí sim já tem um bom caminho. Por isso que a divulgação que nós fazemos do espiritismo é fundamental. Mais ainda neste momento onde a casa espírita fechou suas portas físicas para abri-las no mundo virtual, que é um mundo sem barreiras. A única barreira é a da língua. Mas todos no mundo, quem tiver acesso e souber o português, vai ter acesso a uma palestra como essa, a uma conversa como esta. Por isso que é muito importante. Então, esta live, ela não é para os semeadores da fé, ela é para o mundo. E isso fica gravado. Então, cada um de nós que fazemos esse esforço é um tijolinho na compreensão do que seja o espiritismo. Hoje,
não vai ser diferente. Nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, embora um pouco diferente. E eu coloco isso porque até para mim foi uma certa surpresa. Esta é a segunda casa que eu faço essa palestra, e cada vez mais a gente vai melhorando um pouco. Mas a gente conta aí com a paciência de vocês, porque às vezes vamos falar aquilo que vocês já sabem, de código salteado. Mas é importante a gente revisitar algumas considerações que são tão claras que às vezes a gente não enxerga. Né? Quando é algo muito, muito na nossa vista, às vezes passa despercebido pelas nossas preocupações. Então, nós montamos uma apresentação para facilitar essa conversa e, ao final, eu sugiro, não vamos nos preocupar com a hora, se vai terminar de 9, vamos sobrar um pouquinho de tempo para que a gente faça alguma discussão sobre o assunto, que é bastante relevante. Então, conforme a Cláudia disse, nós estamos completando 164 anos de um marco para nós, que não é só o lançamento do Livro dos Espíritos, mas é também a data que se considera do lançamento do Espiritismo, ou do moderno Espiritismo, ou da doutrina espírita. Então, para essa conversa, foi muita imaginação que nós utilizamos. Então, não tem uma palavra, não, isso aqui que vai ser dito é tudo verdade. Não, é uma reflexão, tem muita imaginação, vocês vão entender. Então, nós vamos fazer aqui o compartilhamento, né, aqui a tela, né, para que a gente possa acompanhar. Então, quando tiver, alguém aí me diz se já está vendo ou não. Eu não consegui, só um momento. Agora. Muito bem. Tem que abrir aqui. Estão vendo? Estou. Boa noite a todos. Sim. Bem, Melhor. melhorou, né? Tá ótimo. Então, nós temos aqui a capa da segunda edição do Livro dos Espíritos, e em francês, né, a capa original, e temos esses dois senhores aí ladeando o livro. Este muito conhecido, né, do lado esquerdo, que é uma representação de uma pintura acerca de Jesus, mas nós sabemos que a feição de Jesus não é esta, né? É uma feição mais parecida com um semita, uma tez mais amorenada, cabelos não são esvoaçantes, são mais encarapinhados, do estilo dos semitas da época. E aqui o seu Rivaio, aí sim é uma foto colorida do original, um francês, um pedagogo francês. Esses dois senhores e o Livro dos Espíritos têm muito a nos contar. Então, quando nós pensamos na doutrina espírita, a gente vai entender que é um movimento no planeta. Se é um movimento, a gente precisa saber qual o objetivo e como foi que o espiritismo chegou ao nosso planeta. Vamos ver aqui, olha, aqui é uma foto também real de Kardec com o livro, não sabemos se é o Livro dos Espíritos, mas é uma foto muito clássica que ele apresentando aqui uma de suas obras. Então, a finalidade do Espiritismo, nós vamos ver lá, logo na introdução do Livro dos Espíritos, que é uma parte, depois da introdução do estudo da doutrina espírita, chamada Prolegômenos. Então, lá tem dito o seguinte, que os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência, para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eu grifei duas partes que são importantes para a conversa de hoje. Primeiro, os tempos marcados pela providência. Então, não surgiu por acaso, que alguém dormiu e acordou com a vontade de falar sobre doutrina espírita. Segundo, e para que serve o espiritismo? Uma nova era para regenerar a humanidade terrena. E humanidade aqui, ela engloba
os encarnados e os desencarnados que estão vinculados ao nosso planeta. É chamada a humanidade do planeta Terra. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. O Espiritismo não surgiu por acaso. Precisou de ter o tempo determinado para isto. Eu vou voltar aqui um pouco. E este tempo determinado, a gente ficou imaginando. Então, são dois pontos que nós vamos abordar: o tempo e a regeneração. Então, imaginemos que em algum momento do tempo da humanidade deve ter se reunido um conjunto de espíritos de grande elevação. Daqueles tipos que dizem que estão no Pai e o Pai está em si. E o que esses espíritos reunidos conversavam? Que, fazendo análise do momento que a humanidade estava passando, o estágio evolutivo da humanidade, se já estava amadurecido para vir um conjunto de informações sistematizadas, agrupadas, com uma linha de pensamento mais racional. E sobre o quê? Sobre os espíritos? Não, já se tinha informação sobre os espíritos, mas de uma forma mais aberta, mais racional, concernente com a ciência, com a filosofia e com o estágio da religião da época. Então, a pergunta é: a humanidade está madura para receber conhecimento sobre a natureza, quem são os espíritos, da onde eles vieram, como estão, para onde irão? Segundo, do relacionamento do plano físico com o plano espiritual de forma aberta, democrática, acessível a todos. Você veja que grande responsabilidade. Porque estes ensinos sempre existiram, desde que a humanidade é humanidade. Relatam os antropólogos da religião que desde a época das cavernas, os hieroglifos, as pinturas rupestres, retratando seres que vinham conversar, isso denota como se fossem aqueles que morreram e retornam e se apresentam ao seu grupo familiar, lhe trazendo informações. Para quem tem e teve a oportunidade de um rico conhecimento, que foi a mostra do redescobrimento do Brasil no ano 2000, comemorando os 500 anos da chamada descoberta do Brasil. E lá eu tive a oportunidade em São Paulo e eu fiquei só num espaço, é chamado Espaço Oca, que demonstrava desde a pré-história do país, do Brasil, e a cadeia evolutiva dos nossos indígenas, até o momento atual dos nossos indígenas. Foi um grande aprendizado que eu tive. Foi verificado que essas comunidades têm um relacionamento com o espiritual de uma forma natural. Ela é integrada com o seu dia a dia. Eles não montam as suas casas, as suas tábuas, a sua colheita, a sua caça, a sua pesca, os nomes, quem casa, a pintura, nada que não seja relacionado ao espiritual. A gente pode dizer que são manifestações primitivas, podemos dizer que são superstição, mas isso é a base dos povos mais primitivos que habitaram a Terra. O Brasil é um celeiro para quem estuda antropologia, porque aqui tem um dos povos mais primitivos do ponto de vista cultural da humanidade atual, que são os Yanomamis. Mas aí vamos verificar que o relacionamento com o mundo espiritual o teve, mas a concepção mais racional concernente à ciência não tinha. Isso, ao longo do crescimento da cultura, teríamos que dedicar uma existência inteira fazendo parte de grupos, de manifestações religiosas. Por quê? Porque o sentimento religioso, a expressão da religiosidade, isso sempre tivemos.
Ao momento em que nós institucionalizamos estes sentimentos e ações do plano, do sagrado, dos ritos e dos mitos, a gente empacotou isso com o nome de religião, aí começaram a surgir as religiões tradicionais, em que necessitava de um intermediário entre o plano físico e o plano divino, entre Deus e nós, os mortais. Tivemos que conceber, através do paganismo, uma vida no mundo espiritual que continuava, mas continuava sem ação. Era uma vida inanimada. A gente continuava a viver, mas não fazia nada, ficava pairando. Então, foi a filosofia grega que instituiu que a vida após a morte continuava com ação, com trabalho, com relacionamentos. Então, foi ela que quebrou essa forma pagã de ver a vida do nada e passou a ser uma vida de extrema atividade. Então, somos legatários desta visão de vida espiritual. E depois vieram as nossas culturas, né, judaico, cristã. Então, vamos ver que tudo isso foi criando instituições religiosas que desenvolviam estes relacionamentos com o mundo espiritual. Mas não é aberto. Poucos tinham acesso. É assim que nós somos na humanidade. Quando a gente põe as mãos sobre algo divino, a gente humaniza, toma posse. Porque somos um mundo ainda de provas e expiações. Aqui habitam os espíritos orgulhosos, egoístas. Então, ao pôr a mão nessas pérolas de conhecimento, a gente só quer para si e para poucos. Não é? É o domínio com o poder. Então, veja que a decisão desses espíritos foi muito séria. Com certeza, eles consultaram a sua mente, a sua consciência, em busca da vontade do Pai, porque o Pai se expressa as suas vontades através das suas leis divinas, mas nós temos que ter a capacidade de enxergar essas leis, senti-las, e deve o Pai ter apontado na consciência desses espíritos que sim, era tempo para isto. E aí foram verificados, do ponto de vista científico, já tinham verificado que Galileu Galilei já tinha rompido com o pensamento teocrático da época e demonstrando que a ciência era em cima de fatos. Para a filosofia, vários momentos interessantes, entre eles com Descartes. Descartes mostrando que pôr em dúvida as coisas, muito embora reservar a Deus que Deus o é, mas traçou os métodos que tanto serviu para a ciência como serviu para a filosofia. E a religião? Com a Revolução Francesa, houve a grande ruptura. Acabou o tripé de nobreza, os vassalos e a igreja. Agora não. Há um processo de inserção do cidadão a tomar posse do seu direito da maioria. E aí vemos que também as ciências estavam se desenvolvendo a tal ponto, na França, tanto do ponto de vista das físicas, da matemática, da química, da biologia, do pensamento liberal, do positivismo, aonde todo efeito tem que ter uma causa. Então, foi mostrando que na França tinha as condições necessárias para que viesse um conjunto de ensinamentos, de princípios necessários à humanidade. Então, o tempo estava aprazado. Ora, dado que o tempo está aprazado, para que estas informações que iria servir para que a humanidade agora se abrisse no mundo de regeneração, porque nós só identificamos o mundo de regeneração do ponto de vista material. Não. O mundo de regeneração, ele abarca o plano espiritual. Então, não é só para os encarnados, é também para os desencarnados. Porque agora, esse conjunto de ensinos vão mostrar que é uma inter-relação muito forte entre os chamados vivos e os chamados mortos. É hora de abrir o véu de Ísis de forma ampla
liberal em todo o planeta. Para isso tem que se preparar o plano físico e o plano espiritual. Vamos ver? Então, estes espíritos, ao tomarem a decisão que esses princípios viriam, teve que escolher a equipe do plano espiritual, para a qual iriam coordenar estes ensinamentos. E aqueles que iriam encarnar, do ponto de vista da equipe do plano físico. Então, são duas equipes em sintonias. Ora, se os ensinos que aqui virão é justamente para abrir os nossos olhos, a nosso raciocínio, para a relação com o plano espiritual, nada mais justo que a forma como deveria vir estes ensinos teria que se utilizar dos espíritos e da relação do plano espiritual com o plano físico. Não é uma obra de um autor, é uma obra de uma pleiade de espíritos. Definido isto, foi-se, então, tirado aqueles espíritos que iriam coordenar a obra, os que iam ficar no plano espiritual e os que iam encarnar. Mas, sobretudo, estas duas figuras que nós vemos aí tiveram um papel importante, que nós vamos ver. Então, partindo da finalidade, nós vamos agora entrar nos prolegômenos, que quer dizer início, que está lá no Livro dos Espíritos. A gente diz que o Espiritismo não tem símbolo. Tem, olha aqui o símbolo do Espiritismo. Os Espíritos pediram para colocar na entrada do Livro dos Espíritos a cepa de uma parreira. O que é que diz aí? Eles dizem que a cepa é o corpo, é o que materializa o corpo físico. A seiva seria o espírito correndo pela cepa. E o bago seria a alma encarnada, aquilo que iria quintessenciar esta seiva, que correndo pela cepa daria os bons frutos, que é a evolução do espírito. E quem assina esses ensinamentos? Na segunda versão da edição do Livro dos Espíritos, nós temos 10 espíritos. E aí, como eu lhe disse aqui a vocês no início, nós vamos imaginar estes espíritos coordenando os trabalhos. Vamos ver vários etcéteras, não tem problema. É só imaginação. Então, nós vamos pegar a estrutura do Livro dos Espíritos, está aqui a estrutura do livro, com estas duas pessoas. Hoje já é possível dizer que o Espírito Verdade é Jesus por conta dos manuscritos que estão aparecendo, e aí já está corroborando com esta visão. E este senhor chamado Allan Kardec, um coordenando a equipe do plano espiritual e o outro do plano físico. Equipe. Porque vamos ver que esse livro não foi escrito por Kardec apenas. Nós vamos ver que vários espíritos escreveram esse livro, os espíritos encarnados chamados de médiuns, e os espíritos desencarnados passando as mensagens para estes encarnados. E depois isso afunilou e convergiu para Allan Kardec. E Allan Kardec, então, coletou estas informações, esses escritos, selecionou, trabalhou, laborou e escreveu o livro, mas tomando os escritos das demais pessoas. Aí ele faz uma introdução ao estudo da doutrina espírita, fundamental para nós. Aí tem os prolegômenos, que é o início, e 4 livros. Livro das Causas Primeiras, Mundo Espiritual dos Espíritos, Leis Morais, Esperanças e Consolações, e ele faz uma conclusão. Então, nós vamos ver muito material de várias pessoas encarnadas que lhe passaram essas comunicações para ele. Ele mesmo disse que a maioria dos textos do livro ele obteve através de médium sob suas próprias vistas, e muitos outros ele recebeu o restante que pessoas lhe enviavam. Então vamos ver que é trabalho da equipe o Livro dos Espíritos. A gente costuma dizer, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, esquece a quantidade de espíritos encarnados e desencarnados que colaboraram com esta obra.
Por isso que a gente diz que é uma obra colaborativa. Este é o primeiro ensinamento do Livro dos Espíritos. Não dá mais para a gente se fechar em 4 paredes e sair produzindo alguma coisa. Se nós quisermos, na visão espírita de trabalho e de conhecimento, ela é colaborativa em grupos de estudos, como este aqui, onde as pessoas vão tendo informações, vai discutindo, porque no relacionamento com o plano espiritual, muito cuidado, tem que ter muito critério, porque da mesma forma, tem os mentirosos daqui, lá também continuam. Aqui, como as pessoas também que têm uma mente inteligente, lá também tem. Então, é preciso ter o cuidado no relacionamento. Dado que nós temos essa estrutura, quem são os espíritos que assinaram a codificação? Temos aqui 10, que estão na segunda versão do Livro dos Espíritos. Olha lá, Sócrates, Platão, né? Precisa dizer que é Sócrates, chamado pai da filosofia moderna, da filosofia, onde ele separou a época do paganismo, da filosofia. Platão, discípulo de Sócrates, nós conhecemos Sócrates através de Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito. Isso aqui século VI, aqui século século V para IV, aí vem o Espírito Verdade, Jesus o Nazareno, aí São João o Evangelista, aqui século I, aí vamos ver Agostinho, século IV, este aqui, ele fez a transposição do paganismo para o cristianismo. Foi considerado um dos primeiros pais da igreja e o primeiro teólogo. Foi ele que como bispo de Hipona, uma cidade no norte da África, que trouxe o paralelo entre o paganismo e o cristianismo, para poder o cristianismo sobrepujar o paganismo. E agora, na codificação do Livro dos Espíritos, ele traz informações que vai fazer a transposição do catolicismo para o espiritismo. Então, são espíritos de escola, provados na vida. Aí temos São Luís, o chamado Rei Santo, é o Luís IX da França. Agora, não vamos pensar que essas pessoas são idílicos como Jesus. Não, é que é rei santo, mas ele fez cruzada, andou armado, era chamado rei guerreiro, mas também uma pessoa muito boa. Então, São Luís também está lá no processo desses fundamentos de conhecimento. Aí vamos ver São Vicente de Paulo, um marco da caridade. Isso aqui é século XIII, e aqui já estamos no século XV. Aí vamos ver Fênelon, um chamado moralista no século 18, 17 para 18, aonde Kardec, inclusive, traduziu ao francês, traduziu do francês para o alemão suas obras, como Telêmaco. Aí vamos ver aqui um Swedenborg, que a maior parte do conhecimento que está no Livro dos Espíritos, Swedenborg já tem escrito. Só que ocorreu com ele, isso no século XVIII, 1700, já no final, que ocorreu com ele? Ele se identificou como se fosse um escolhido do mundo espiritual para revisar o catolicismo, então ele fez uma igreja, ele criou uma religião. Mas os escritos de Swedenborg são os precursores do espiritismo. E, por fim, aqui, já no século XIX, século XVIII, comecinho, já no finalzinho do século XVIII, já para XIX, Benjamin Franklin, um homem que tem uma cultura que abrange quase todos os ramos da ciência. Diplomata, representante dos Estados Unidos na Europa, poliglota, advogado, político, inventor, físico, comediante, escritor, fundador de várias sociedades. E quando ele desencarnou no começo do século XIX, então é um dos mais recentes que assinaram a codificação. Então, sou homem de escola. Estes que se fizeram aparecer, que Kardec colocou no início, e tantos quantos outros, nas diversas outras obras que nós
teríamos. E por que estou falando deles? Eles são a equipe. Foram eles que assinaram muitas das comunicações que estão lá no Livro dos Espíritos, que Kardec disse que não colocou o nome, porque senão teria que colocar em todas as páginas. E aí vamos fazer a seguinte ilação. Pegando as 4 partes principais do Livro dos Espíritos, nós vamos agora conversar sobre elas. Vamos para a primeira. Causas primeiras. É um ponto de vista muito científico e filosófico, senão a gente já pensaria em Sócrates e em Platão. Aqui, quando esses espíritos conceberam o Livro dos Espíritos, partiram de Deus, como a causa primeira, e não como o senhorzinho lá em cima, e Zeus. Não, causa primeira. Se vai começar uma linha de conhecimentos que vai regenerar a humanidade do plano físico e do plano espiritual, tem que começar pelo Criador. Causa primeira, inteligência suprema. Nós ainda não concebemos o Deus, ainda achamos que é aquele senhorzinho lá em cima, achando que alguém está bem, curando alguns. Longe disso, minha gente. Criador de todas as coisas. E aí, se tem um Criador, tem aquilo que é criado. E vem os elementos gerais do universo. Espírito, matéria, o fluido que liga os dois, como os elementos básicos sobre o qual Deus opera. E aí vem como Deus criou, criação do mundo, a criação, povoamento do nosso planeta, que é uma questão semelhante em relação ao que ocorre no universo. Depois vem o princípio vital, que é a forma quando o espírito reencarna, que ele pode se manifestar no corpo físico. Alguns dizem de forma muito simplista, que é a cola do perispírito no corpo físico. Está aqui 75 conjuntos de perguntas, respostas e textos na segunda edição, e a gente simboliza esse início nas mãos de Platão e de Sócrates. Vamos ver, então, no segundo livro, chamado Mundo Espiritual, que aqui são 538, é o foco do Livro dos Espíritos. Aqui vai tratar dos espíritos, quem são, o que é a encarnação, a do desencarne, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual, as muitas encarnações. Aí tem um capítulo que Kardec disserta sobre as reencarnações. Ele vai falar sobre as existências espirituais, a vida do ponto de vista espiritual, o retorno de lá para a vida corporal, o nascimento. Quando, mesmo encarnado, nós podemos nos emancipar através do sono, do êxtase, dos desdobramentos. A intervenção dos espíritos no mundo corporal, isso é fundamental, este capítulo. E depois a ocupação e missões dos espíritos. Na segunda edição, ele introduz os 3 reinos. Por quê? Porque tem um livro muito importante que 2 anos depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos veio fazer um impacto na humanidade, que é a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Então, esses os 3 reinos, já que a segunda edição do Livro dos Espíritos foi de março de 1860, já conversa um pouco com o livro de Charles Darwin, que foi lançado em 59. Quem seriam as pessoas? A gente nota que lá no Livro dos Médiuns, quem quase coordenou aquele livro foi São Luís, porque ele era o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, e a quem Kardec recorria quando das evocações. Vamos ver também Sócrates, Erasto e Timóteo, quando se relaciona a médium, aquele capítulo médium, a formação dos médiums, é tudo assinado por Erasto e Sócrates. Mas também podemos ver que nessa relação com o mundo espiritual, o trabalho de um Swedenborg, que descreveu perfeitamente essa parte, de Franklin, como grande estudioso também da alma. A terceira parte são as leis morais, com 306 conjuntos de questões e respostas e textos. Aqui está a lei divina, como Kardec a concebeu, partindo de Deus, lei da adoração. E aí, essas leis divinas, a gente pode estudá-la com a lei que Jesus colocou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei da adoração é Deus. Trabalho, reprodução, conservação, destruição, está ligado a nós.
A nossa participação é pelo trabalho que a gente evolui, a reprodução enquanto encarnada, a conservação encarnada, a destruição enquanto encarnada. Agora, amar o próximo está aqui, nessas 4 leis. Como conviver em sociedade, o progresso com o trabalho de apoio, a igualdade entre as pessoas, a liberdade. Kardec poderia, a última lei, ter colocado como a lei da fraternidade, mas ele abrange a lei. Inclusive, os espíritos dizem, olha, essa lei você está fazendo uma correlação com o decálogo, mas a última é a mais importante, da justiça, do amor e da caridade. O que é a lei da justiça? A gente se liga logo com a nossa herança judaica, né, de Moisés trazendo o decálogo, Deus justo e Yahvé. Do amor, a gente liga com Jesus, com o nosso legado do cristianismo. E a caridade a gente liga ao espiritismo. Então, essa lei resume, inclusive, as 3 formas do relacionamento com o Criador ocidental. E, por fim, todas essas leis, partindo de Deus, chegam a nós, para que a gente seja tão perfeito quanto é o Pai. Então, a gente tem um São João evangelista e um São Vicente de Paulo, né, que é o apóstolo da caridade. E aí vamos para o 4º livro, porque se é um livro que parte de Deus, ele não pode terminar em dores, tem que terminar em esperanças e consolações. As penas e os gozos terrenos aqui vai tratar do nosso sofrimento, das dificuldades que nós temos, as traições, os duelos da vida, os problemas com suicídio. Aqui fala-se das nossas dores e também de antever, mesmo encarnados, algum lapso de felicidade. E depois trata das penas e gozos futuros, aí sim, é onde está a real felicidade nossa. Como é o plano espiritual? Que os espíritos são muito comedidos em falar sobre o mundo espiritual. Por quê? Porque é tão bom que faríamos nos paralisar no presente, aguardando o nosso desencarne, porque não tem a limitação do nosso corpo, não tem as necessidades terrenas, e todo o trabalho lá é de felicidade. Nós vamos nos agrupar com as pessoas que a gente ama. Você veja como encarnados nós somos restritos. As pessoas das nossas relações, a gente pega o nosso companheiro, a nossa companheira, nossos filhos, nossos pais. Mas no plano espiritual, quantos espíritos nós vamos nos relacionar que já foram pais, nossas mães, irmãos, companheiros, companheiras? É uma grande família do amor que lá está, e não só restrita a 2, 3, 4 pessoas quando encarnados. É o mundo de felicidade. Então a gente coloca como reverência a Fênelon e Santo Agostinho, que assinam lá nas conclusões, os finais. Você veja que beleza o Livro dos Espíritos. Quanto investimento o plano espiritual não fez nesse livro. E aí? O que é que nós estamos fazendo? Vamos ver que Kardec, com relação ao espiritismo, ele diz que foi a obra da vida dele, que ele deu todo o tempo dele, sacrificou o repouso, a saúde, porque ele viu o futuro, claro, na frente dele, ele não podia recusar. Minha gente, em 1865, Kardec quase desencarna, de doente. Os espíritos conversaram com ele e disseram, olha, não dá para continuar assim, você ainda tem obras para fazer. Olha que até 85 ele faltava, já tinha publicado o Livro dos Espíritos Fundamentais, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, aí já tinha publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno ia ser lá em setembro. E ainda faltava a Gênese. E Revista Espírita, e outros livros que auxiliam, são 23 livros. E aí os espíritos, você tem que parar. Então, Kardec parou toda a atividade dele. Foi para a Suíça, ficou lá isolado, se recuperando. Aí, no seu retorno, aí ele continua, mas não ficou bem. Ele sempre estava reclamando da sua saúde, tanto que desencarnou em 1869. E os espíritos dizendo a ele, não trabalhe tanto, calma, vá devagar. Mas ele via a necessidade do conhecimento. Para quem está acompanhando o projeto Kardec, que são as cartas que estão divulgadas, já tem mais de 100, né, gente?
Então, vão lá na Universidade Federal do Juiz de Fora, tem uma parte Projeto Kardec, entrem e leiam as cartas, já estão aparecendo as cartas de Kardec antes dele ser do Espiritismo, carta dele para Amélie, já vamos ver as atas das sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, nós vamos ver comunicações que ele coloca na Revista Espírita e muda o nome do espírito. Depois ele coloca essa mesma, nas obras fundamentais, ele já muda a ordem. Então, você vai ver já Kardec elaborando e sentir Kardec verdadeiramente. Olha, quem lê a Revista Espírita já tem um lapso da personalidade de Kardec. E quando a gente lê essas cartas, a gente começa a sentir Kardec realmente por dentro. Ele foi muito perseguido. Não é à toa que ele adoeceu. E perseguido tanto pelos espíritas, quanto por não espírita. Por não espírita, ele disse que tudo bem, já era esperado. Mas quando é dentro dos arraiais, isso lhe pesava muito. E Kardec, ele consultava os espíritos para tudo. Antes de uma viagem, durante a viagem, depois da viagem, num relacionamento com a pessoa, por uma agressão que ele sofreu, algum escrito mais escandaloso, tudo ele conversava com os espíritos para saber a forma, mas a decisão era dele. Então, é a este homem que nós homenageamos hoje. Mas não é só ele. Existe todos esses médiuns que colaboraram com o livro, e foram mais de 10 médiuns, na sua primeira edição. É certo que 3 foram fundamentais, 2 irmãs, que antes a gente achava que eram meninas. Isso veio de Canuto de Abreu e foi ficando, porque ele mesmo disse que ouviu dizer, mas na verdade já eram senhoras, que na época eram senhoras com seus 30 anos de idade. Já os estudos já demonstraram e as pesquisas também. E a senhorita Jafé, que fez a revisão do livro. E que tudo indica que foi a encarnação de Chico, essa senhorita Jafé. Então, são informações que nós temos, e isso é muito importante para a gente compreender Kardec, que a gente diz, é um missionário, como se fosse uma vida dele fosse tranquila. Sim, ele foi escalado para coordenar a equipe no plano físico, mas se ele falhasse, teria outro. Os espíritos disseram isso a ele. O coordenador desse movimento, o Espírito Verdade, avisou, olha, se você falhar, tem outro. Alguns dizem que até Leon Denis, mas a gente tem ali Gabriel Delano, a gente tem Camille Flammarion, que foi muito tempo o presidente honorário da Sociedade Parisiense, o próprio Leymarie. Tem pessoas. Outra coisa nos seus manuscritos que nós verificamos é a extrema auxílio que foi recebido por Amélie Baudet. Amélie Baudet tem uma importância muito grande, porque para que Kardec pudesse desincumbir desses trabalhos todos, teve que ter um grande apoio. E ela se mostrou o que é. Aliás, foram publicados já lá no site, porque nesse site tem 3 acervos, né, do Projeto Kardec. Tem um que é do ACOL, que é Allan Kardec Online, que é um museu virtual. Tem o material de Canuto Abreu, que é da FEAL, e tem o material que o presidente da Federação Espírita Francesa, francofônica, também está disponibilizando, Charles Kemp. No do ACOL tem alguns discursos de Amélie, de 1849. Beleza de discurso. Você nota ali que é uma pessoa que sabe o que está falando. Não vamos pensar que a Amélie era uma dona de casa. Era realmente uma pessoa de iniciativa, tanto que após o desencarne de Kardec, foi ela que constituiu uma sociedade para a divulgação das obras de Kardec. E ela gerenciou isso até próximo de desencarnar. Então, muito importante nós conhecermos esse lado. E você sabia que Kardec era inventor também? Tinha que ter. Por quê? Porque Kardec participava de 12 sociedades científicas da época dele. E você não participa de uma sociedade científica daquela época por nada, por amizade, não. Você tem que ter um trabalho. E eu sempre ficava me perguntando, porque ele era da sociedade, da indústria, do comércio, do desenvolvimento da agrimensura. Poxa vida, o que Kardec tinha feito nessa área? Ele era inventor, já descobriu um
um equipamento que ele patenteou, mas tudo isso vai vir lá nesse projeto Kardec. É muito bom conhecer Kardec, é muito bom conhecer o Livro dos Espíritos. E nós, espíritos, estamos fazendo o quê? Deixando esse livro fechado? Isso é um presente para a humanidade e para nós. Ele tem que ser aberto, lido, discutido. Quantos grupos de estudos estão aí, acessível a qualquer nível, para que as pessoas leiam? Olha, dizer, eu sou espírita, porque eu vou à casa espírita, eu participo de trabalho espírita. Não, isso não quer dizer que seja espírita. O espírita é que faz tudo isso segundo os conceitos do espiritismo. E onde estão esses conceitos? Começa pelo Livro dos Espíritos. Eu acho ele muito difícil. Vá ler o que é o espiritismo, que é um resumo. O que é o espiritismo tem 3 capítulos, é um livro fininho, com 3 capítulos. O primeiro, Kardec idealizou um diálogo com o cético, com o crítico e com o religioso, para mostrar as 3 feições da doutrina espírita. O cético, ele estava trabalhando com o cientista, o crítico com o filósofo e o religioso com a religião. O segundo capítulo é um resumo do Livro dos Médiuns. E o terceiro, um resumo do Livro dos Espíritos. Tem coisa melhor? Leia aquele livro. Depois vamos ler o Livro dos Espíritos, estudá-lo. Depois, leia o Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Médiuns é o livro mais científico que nós temos da ciência espírita. Aí sim, podemos dizer que conhecemos o espiritismo. Participar de reuniões mediúnicas, das atividades de uma casa espírita, não quer dizer que temos o conhecimento do que seja espiritismo. Aí por isso que às vezes vemos algumas questões que nos chamam a atenção. Poxa vida, por que a casa espírita se comporta dessa forma? Porque não tem a ideia do que seja espiritismo. Então, requer investimento naquela casa, na boa vontade de cada um, mas temos que compreender os princípios espíritas para poder levá-lo à regeneração. Nós não, e regeneração significa libertação. Libertar. O Espiritismo veio com essa proposta de libertar a pessoa. Não, você pode entrar em contato com o plano espiritual, seja de forma intuitiva ou ostensiva. E nós temos condições de levar você ao aprendizado. E não fazer com que as pessoas fiquem dependentes da casa espírita. Não. Você só vai ter a felicidade se estiver aqui nessa casa. Tomando paz, tomando água fluidificada. Não, isso é paliativo para a verdadeira liberdade da pessoa. E nós, então, reverenciamos Kardec e ao Nazareno. O que é que ele diz? Olhe, se me amais, observareis meus mandamentos. Então, se a gente amar Jesus e observar seus mandamentos, ele vai rogar a Deus para que Deus possa nos enviar um outro advogado que vai advogar em nossa causa perante o Criador, para que conosco ele permaneça para sempre. Ele chama de o Espírito da Verdade, que o mundo naquela época não poderia ainda acolher, porque não vê nem o conhece. Hoje, nós conhecemos e o vemos. O Espírito da Verdade, o coordenador da vinda do Espiritismo, mas não para ele ficar guardado em 4 paredes, para que ele ganhe o mundo e o mundo possa se regenerar. E assim, irmãos, agradeço e abrindo um espaço para as nossas reflexões. Corri um pouquinho para sobrar um tempo para conversarmos. Luiz, querido. Ué. O Roberto está falando. Pode falar, Roberto. Ok. Não, aqui é Rosana que está falando. Não é Roberto, não. Eu estou agradecendo a Luiz, que ele estuda muito, muito, e é sempre uma aula maravilhosa a gente ouvir ele sobre o Livro dos Espíritos. Obrigada, Luiz.
Agradecer a Kardec, irmã. Luiz, é rapidinho, Luiz. Vou aproveitar para explorar, para tirar uma dúvida minha. Diante do que você falou, essa turma tão preparada, espíritos de escola, o que é que motivou, qual foi a necessidade de publicar a edição dos Espíritos incompleta? A edição, ela vem completa. Porque o que é completo? Os princípios. Os princípios espíritas, que a gente fica, às vezes, assim, em dúvida. O que são os princípios? Não, eu falei com relação às 500 e poucas perguntas, o primeiro livro. Sim. Sim, o primeiro livro, ele tem numerada 501. Não numeradas, ele tem mais tantas que dão, no total, 918. E todo o trabalho, todo o despertar da humanidade para um novo conhecimento não vem prato feito. Ele vem com ideias, com princípios, e a partir daí, nós, encarnados, junto com os desencarnados também, temos que completá-la. O Criador podia ter feito tudo completo. A gente já ter saído pronto. Mas como é que o Criador nos cria? Simples e ignorantes. E a partir daí, pelo nosso esforço, morejando na lei divina e na sua criação, a gente se desenvolve. Então, a doutrina espírita, ela veio com o Livro dos Espíritos, na sua primeira versão, aquilo que Kardec conseguiu arrumar de informações, agrupá-las em 918 questões que são bastante relevantes. Agora, o que ocorreu? Na segunda edição, Kardec já publicou com 1.216 numeradas e não numeradas. E mais 23 obras. O que foi que aconteceu? A gente diz que um overbook de informação. Estamos há 164 anos. Se nós fizermos uma enquete aqui, quem leu as 23 obras aqui de Kardec? Provavelmente vai ser muito difícil encontrar um espírito que tenha lido as 23. Agora, se eu perguntar, e quem estudou as 23 obras? Vai sobrar quase ninguém. Ora, e nós vivemos fazendo pergunta aos espíritos. Para não serem chatos, que ele podia ter dito, leia o Livro dos Espíritos, leia o Evangelho, você já leu o Livro dos Médiuns, está tudo lá. Mas a gente não lê e continua a perguntar aos espíritos a mesma coisa que eles já responderam. E depois você vê a quantidade de livros que nos chegaram no século XX, através de médiuns bem experimentados, e aí lemos pouco. E quando não, a gente prefere livros mais periféricos e deixar de lado os fundamentais da doutrina espírita. O que é que ocorre? O nosso fazer, ele é muito mais um fazer particularizado, e não há nenhum demérito nisso, não estamos aqui tecendo crítica, porque depois de quase 40 anos de doutrina espírita e de movimento espírita, não dá para fazer crítica a nenhum dirigente de casa espírita, nem colaboradores, porque é assim que nós somos ainda. O estímulo ao nosso estudo, ele não foi suficiente, e quando ele o faz de uma forma muito difícil. Mas graças ao momento atual, com tantas lives, tanto audiobook, que a gente diz, não tem um tempo, bota um audiobook, enquanto vai lavando o prato, vai ouvindo, e aí a gente vai se familiarizando com os princípios espíritas, e quando a gente menos se espera, já tem ouvido ou lido todos os livros fundamentais, pelo menos os 5. Bem, lógico que o fundamental do espiritismo, é como Kardec disse, é a sua moral. Mas o que é que a gente vê? Às vezes a gente se atém a um lado apenas da história, e a gente perde a chance de ter uma compreensão. Olha, quando nós entramos numa sala mediúnica, a gente está entrando num laboratório do invisível. Então, a gente tem que ter uma consciência científica neste momento, que é passar aquelas comunicações no processo racional, saber exatamente como está sendo o processo mediúnico,
Por isso que Kardec, quando pegava a comunicação, ele não mexia nela, porque ele sabia a intervenção dos médiuns. Ele dizia, isso aqui não ficou bem, não, esse espírito não disse isso, não. Aí mudava a comunicação, ele ressubmetia ao espírito, às vezes até por outro médium, para saber, olha, espírito, é isso mesmo, para receber a sanção. Então, quando a gente entra no trabalho mediúnico, a gente está entrando numa sessão científica da ciência espírita. Quando a gente vai para uma palestra, a gente está diante do desenvolvimento da filosofia espírita. Então, nossas palestras não podem ser só alguém falando, não. Tem que ter alguém que levanta a mão, rapaz, não compreendi bem, não. Porque o duvidar é a base da filosofia, que é debruçar o pensamento sobre si. E quando nós estamos no relacionamento com o outro, nós estamos desenvolvendo o lado moral, o lado religioso, que a religião é para isso, o relacionamento com Deus e com o próximo. Então, como é bom, e nesta encarnação, podemos nos dizer, se não existisse, privilegiados. Mas não somos privilegiados. A verdade é que somos responsabilizados para levar a mensagem de Jesus, porque lá atrás nós desviamos muitas pessoas. Então, nos espíritas nós temos ex-padres que participaram da Inquisição, ex-padres que profetaram contra o Cristo, ex-pastores que desencaminharam as pessoas, ex-bruxos, outros bastante intelectualizados que levaram as pessoas à morte e arrastaram. Hoje nos juntamos para que, sob a égide de Jesus, venhamos a compreender o portal da liberdade. E a nossa missão é libertar as pessoas dos seus medos, anseios e apegos à matéria. Por isso que o Espiritismo fala de espiritualidade, mas não é uma doutrina pronta, acabada. Muito bem, Luiz, parabéns. É isso mesmo. Vamos estudar. Luiz, querido, tudo bom? Boa noite. Boa. Luiz, eu estava ouvindo o doutor Severino Celestino e ele levanta a tese que o Espírito de Verdade é Elias, né? Se você já viu essa palestra dele. Já, mas os manuscritos, que são cartas de Kardec, as comunicações originais, mesmo quem fizer uma leitura nem precisava disso, é só pegar a revista espírita, lê-la, vai encontrar comunicações que estão assinadas por Jesus, Kardec transcreve no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns com o nome do Espírito Verdade. Ele não iria fazer isso, mas os manuscritos agora estão atestando. Então, a tese vai vingar. É só ler lá, vai lá no portal, vocês comecem a ler. Eu não sei se já subiram esses manuscritos com relação ao Espírito Verdade. Se eu ainda não as vi lá, né? Como eu estou colaborando, tem coisas que a gente fala que pode ou que não pode, porque subiu, aí é público, não subiu, ainda está em lações, mas isso eu lhe garanto. Certo, ótimo, obrigado, querido. Porque sempre as pessoas diziam, era um conjunto de espíritos, não é um espírito só, é um grande filósofo, e tem essa tese que é o Elias, que é João Batista. Você vê tantas coisas, né? Por exemplo, diziam que Camille Flammarion é a reencarnação de Galileu, mas se Camille Flammarion era médium, e ele dava comunicação de Galileu, então não era mediunidade, era o quê? Era sonambulismo, era animismo. A gente confunde muitas coisas, né? Questão de Chico, né? Chico era Kardec, então quem era mais próximo dele, como Arnaldo, disse que Kardec, que Chico falou que em duas oportunidades, uma que ele tinha sido Jafé, e quando Chico tinha iniciado seus estudos sobre o Livro dos Espíritos, estava achando muito difícil. E alguém disse a ele, tenha calma, um homem vai lhe ajudar. E aí, no seu início, quando ele estava estudando, chegou realmente um homem, e chegou para ele e disse, você me ajudou muito a escrever esse livro, agora sou eu que vou lhe ajudar a estudá-lo. Era Kardec. Luiz, boa noite, é Roberto. Uma dúvida... É Roberto ou é... Rosana está utilizando meu celular indevidamente. Diga isso não, faça não. É muita intimidade. Somos um.
Luiz, Kardec naquela época, como você falou, em razão do esforço dele, do trabalho desenvolvido, o excesso de trabalho, pelo que eu entendi, ele teve a sua vida encurtada em razão de todo o esforço que ele fez para a codificação da doutrina. Eu pergunto, e é uma dúvida, tá certo? A missão era tão importante, tão divina, porque ele teve esse encurtamento em razão de doenças, etc., causado pelo esforço físico, intelectual, todo o esforço desprendido para a codificação. Tem uma coisa que Kardec prezava muito, que é a liberdade. E é ponto de vista, a gente poderia dizer que ele ia desencarnar em 65. Mas ele ainda conseguiu chegar até 69. O espírito de Meury, que foi médico quando encarnado, se correspondia com Kardec não chegou a conhecer, e foi o médico de Kardec quando desencarnou. E dizia, olha, vá devagar, mas termine a obra. E a obra era a Gênese. E Kardec tinha uma noção de quanto tempo ia viver. Foi dito ele lá em 59, mais ou menos, que ele ia ter uns 10 anos para terminar. Então, ele sabia que estava próximo. Mas ele tinha 3 obras em andamento. Também pelos manuscritos, eu acho que estes já estão subindo, que Kardec, nas suas escritas, nos seus diários, ele estava fazendo 3 obras, e uma é de cunho religioso, ia falar sobre a religião espírita. Inclusive o culto, como seria. Isso é para matar nossos amigos mais céticos. Então, Kardec está vislumbrando que o espiritismo está se tornando uma religião. Isso vai bem para que a gente faça uma análise de como isso foi mudando ao longo, né? Já que até 65 não tinha essa conotação grande, em 68, na Revista Espírita, se falha a memória, em novembro, já tem um discurso dele no Dia dos Mortos, dizendo que o espiritismo não era essa religião que se queria, mas ele estava trabalhando uma obra bastante religiosa. E um livro também de filosofia, e outro seria o Vocabulário, que ele, por ter crescido tanto o espiritismo, ele abandonou o que tinha na primeira edição do Livro dos Médiuns, de janeiro de 61, e lá no final de 61, começo de 62, não está muito claro para a gente, ele fez a sua segunda edição do Livro dos Médiuns e reduziu para 25 palavras, o que tinha mais de 200. Ele disse que ia fazer um trabalho à parte. Então, Kardec, ele é incansável, ele revia os livros o tempo todo, tanto que há uma dificuldade quando a gente vai ler, por exemplo, o que é o Espiritismo. Lá está cheio de citações do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, só que são livros, foi posterior à sessão da primeira edição do Livro dos Espíritos, foi posterior ao que é o Espiritismo. Ele voltava às obras, indexava, republicava, ele sempre estava mexendo na sua obra, ajustando, aprimorando. Mas não dá para a gente dizer que ele apressou o desencarno. Eu sei que ele desencarnou de tanto trabalhar, isso sim. Ele, como ele disse, sacrificou o repouso e a saúde dele, era consciente. Kardec quase cegou, né? Quase ficava cego. Você imagina para fazer esse trabalho, à luz de candeeiro, ter que responder, chegava a 3.000 cartas que ele recebia. E a gente só tem o quê? 700 do acervo de Canuto, umas 2.000 e pouco do acervo do Acol, e está chegando mais uns 2.000 material da França. E devemos passar uns 20 anos, não é para essa geração nossa, esse material das próximas gerações. Por isso, cuidado agora com a evangelização infantil, mais do que nunca. A gente precisa de jovens, que é um acervo que a gente não tem ideia, onde a biografia de Kardec está sendo reescrita completamente. Não tem nada dessa forma mística que a gente fez Kardec como missionário numa redoma, e tudo vindo de graça nas mãos dele. Não, Kardec lá pedindo apoio ao plano espiritual, inclusive para a questão financeira, que isso eu não estou aguentando. É muito esforço que eu estou recebendo, porque não vou imaginar que essas obras deu milhões a ele, não. E ele doido para morar na Vila de Seguir, que ele fez 6 casinhas lá, queria morar em uma, a outra ia ser da Revista Espírita, a outra para asilo para espírito, que estavam sendo expulsos, os espíritas, minha gente. Você não sabe a perseguição que começou a ter aos espíritas mais velhos, não tinham mais sossego. E ele pedindo ajuda, né? Lá, já tem lá, ele dizendo, fazendo oração a Deus, porque acordou muito mal, muito de mau humor.
é o homem. A gente vai ver o homem Kardec. E isso é bom porque aproxima da gente e vai mostrar que a nossa diferença para com ele é só uma determinação de olhar o futuro. E ele sacrificou a existência, a gente vai ter que sacrificar a nossa também, por que não? Para contribuir com essa visão do mundo regenerado. Obrigado, amigo. Parabéns. Bem, minha gente, então vamos chegando, tem muito material para vocês e para mim refletir. Vão lá na internet, Projeto Kardec, se deleciem com as comunicações, e vão chegar comunicações então, e pelo amor de Deus, eu mordi minha língua várias vezes, puxa vida, eu criticava tanto essa forma, e a gente vai vendo Kardec trabalhando muito. Bom, então, vamos encerrar o nosso trabalho, agradecendo a Luiz por mais uma vez ele trazer para nós tantas informações importantes, tanto conhecimento. Que bom, Luiz, que você pode compartilhar conosco uma parte desse seu conhecimento. E lembrando já a todos, né, convidando antecipadamente para novamente um novo encontro com o Luiz no próximo sábado. Luiz vai estar na palestra do Nosso Lar, tá bom? Normalmente a gente envia o link para todos os grupos, então coloquem aí na agenda de vocês um novo encontro essa semana com o Luiz Lira, no próximo sábado, às 20 horas, na palestra do Nosso Lar. E que você possa, Luiz, levar um abraço fraterno de todos aqueles que fazem o Instituto Espírita Semeadores da Fé, que você leve esse abraço à instituição que você faz parte, né, a Casa dos Humildes. E, se Deus quiser, no próximo mês estaremos novamente juntos, né, porque você está toda quarta, quinta-feira do mês conosco, e vai ser, com toda certeza, mais um grande encontro. Então, vamos encerrar os nossos trabalhos, agradecendo a Deus, agradecendo a participação de todos que estão aqui presentes, e vamos pedir para que Galamba faça a nossa prece de encerramento. Muito bem. Vamos continuar com essa vibração amorosa, calorosa, amiga, mentalizando a figura amiga de nosso mestre amado Jesus. Ele que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em torno de propósitos úteis, em torno da bondade, da caridade, da fraternidade, lá ele estaria presente. E é em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, que agradecemos essa oportunidade ímpar, Senhor, de conhecermos um pouco mais sobre as verdades espirituais, nos fortalecendo nesse ideal de sermos divulgadores, Senhor, e principalmente exemplos de espíritas dentro do nosso lar e aonde quer que estejamos, para que todos aqueles, Senhor, que tenham contato conosco, se interessem de saber aonde nós estamos bebendo desta água que nos torna mais pacíficos e fraternos. Que a equipe espiritual que coordena esses trabalhos, agora ampliando essa sala, invadindo todos os nossos lares, derramem sobre todos nós as bênçãos da paz, da fé e da esperança. E nosso amigo Luiz leve todas essas bênçãos de esforço para dar continuidade a esse trabalho de trazer para cada vez mais nós esclarecimentos. Assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. E Boa até noite. Um abraço. Obrigado, Claudinha. Tchau, querido. Boa noite. Obrigado, querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Próxima. Paz e luz para todos.